Seja bem-vindo ao Trilhando de Boa. Hoje, não estamos apenas em busca de paisagens para cartões postais. Estamos em busca da alma do planeta. A água é o elemento que guarda a memória da Terra, e as cachoeiras são os seus pontos de maior descarga energética. Prepare-se para uma jornada por 15 santuários, onde o tempo parece não seguir as mesmas regras que no resto do mundo. Vamos mergulhar em lendas indígenas, mitologias nórdicas, fenômenos ufológicos e segredos geológicos que desafiam a nossa compreensão. Deixe o mundo lá fora, por um instante, e respire fundo. A trilha começa agora. Nossa primeira imersão acontece em um dos lugares mais poderosos da Terra, as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, Brasil. Geograficamente, estamos falando de um complexo de 275 saltos, que se estendem por quase 3 quilômetros. Mas para o povo Caingangue, que habitava estas terras muito antes de qualquer mapa ser desenhado, este lugar é o monumento de uma fúria divina. A lenda de M'Boy, o deus serpente, é o que dá o tom místico a estas águas. M'Boy era um deus terrível, filho de Tupã, que exigia a entrega anual de uma jovem virgem como prova de submissão da tribo. A escolhida daquele ano era Naipi, uma jovem de beleza tão rara que as águas do rio paravam para vê-la passar. No entanto, o coração de Naipi já pertencia a um mortal, o guerreiro Tarobá. No dia do sacrifício, Tarobá, em um ato de coragem e desespero, raptou Naipi e fugiu em uma canoa pelo rio Iguaçu, que na época era calmo e navegável. M'Boy, ao perceber a fuga, entrou em uma cólera tão profunda que mergulhou nas entranhas da terra e, com um movimento titânico de seu corpo de serpente, fendeu o leito do rio, criando os enormes desníveis que hoje admiramos. Tarobá e Naipi caíram no abismo. Ela foi transformada em uma imensa rocha na base da garganta do diabo para ser eternamente castigada pela força das quedas. Ele foi transformado em uma palmeira na beira do precipício, condenado a observar sua amada sem nunca poder alcançá-la. O mistério que muitos relatam aqui vai além da lenda. Funcionários antigos do Parque Nacional e moradores de Foz do Iguaçu descrevem o fenômeno das vibrações fantasmas. Em noites de lua cheia, a névoa que sobe da garganta do diabo parece formar a silhueta de uma serpente colossal que serpenteia entre as quedas. Além disso, há o mistério acústico. Em certas frequências, o estrondo das águas assume um ritmo cadenciado, como se tambores de guerra indígenas estivessem sendo tocados nas profundezas do cânion. Estar diante de Iguaçu é sentir a insignificância do ser humano perante a fúria dos deuses. Cruzamos o oceano para as terras vulcânicas da Islândia. Aqui no sul da ilha, no vilarejo de Skógar, Skógafoss se apresenta como uma cortina de prata com 25 metros de largura e 60 metros de altura. O que torna Skógafoss um lugar de fantasia pura não é apenas sua perfeição geométrica, mas a carga histórica viking que ela carrega. A lenda local nos leva ao século X, com Trazi Thorolfsson, o primeiro viking a colonizar Skógar. Trazi era um homem de posses e, sentindo que seus dias estavam contados, decidiu que suas riquezas não deveriam cair em mãos erradas. Ele enterrou um baú repleto de ouro e joias em uma caverna úmida diretamente atrás da queda d'água. Anos depois, 3 jovens da região teriam avistado o brilho do ouro através da cortina líquida. Eles nadaram até a base e conseguiram, com ganchos e cordas, pescar uma das alças laterais do baú. No entanto, no momento em que começaram a puxar,
A alça se desprendeu e o baú afundou nas profundezas arenosas do poço da cachoeira, sendo engolido pela terra. A alça, feita de um metal desconhecido e finamente esculpida, foi levada para a igreja local e hoje reside no Museu de Skógar. Mas o mistério não para por aí. A Islândia é o país do Huldufólk, o povo escondido ou elfos, Skogafoss. É considerada por muitos videntes como um portal de comunicação entre o nosso mundo e o reino dessas criaturas. Visitantes relatam que, ao subirem a escadaria lateral, sentem uma súbita queda de temperatura e uma sensação de estarem sendo observados por olhos invisíveis que habitam as fendas da montanha. Se você observar as formações rochosas à direita da queda, verá claramente os perfis de 2 trolls petrificados. Dizem que eles eram sentinelas de Trazi, que, ao serem pegos pelos primeiros raios de sol, enquanto protegiam o baú, foram transformados em pedra para a eternidade. Skogafoss é um lugar onde o mito respira. De volta ao Brasil, mergulhamos nas entranhas de Minas Gerais, na mística Serra do Espinhaço. A Cachoeira do Tabuleiro é a mais alta do estado, com uma queda livre de 273 metros que despenca de um paredão de rocha quartzítica. O que torna o tabuleiro um lugar de mistério absoluto é sua topografia. O paredão tem o formato perfeito de um coração humano, mas este coração não é apenas uma metáfora visual. Trilheiros e guias locais relatam que o tabuleiro possui um magnetismo estranho. Equipamentos eletrônicos e bússolas costumam apresentar falhas inexplicáveis na base da queda. O mistério das luzes do tabuleiro é um dos mais documentados da região. Esferas luminosas, que não se comportam como drones ou aeronaves convencionais, são vistas frequentemente saindo do topo do paredão e mergulhando no poço escuro da cachoeira, que tem mais de 20 metros de profundidade. A lenda mística sugere que o tabuleiro é um dos chakras da Terra, um ponto de conexão com cidades intraterrenas. Antigos moradores contam histórias de pessoas de luz que seriam vistas ocasionalmente caminhando pelas encostas íngremes, onde nenhum humano conseguiria chegar sem equipamentos. O poço da cachoeira tem águas escuras, ricas em minerais, e quem nelas mergulha descreve uma sensação de reset espiritual, como se a carga elétrica da montanha reorganizasse as energias do corpo. É um lugar de silêncio que ensurdece, onde a natureza parece estar em constante estado de oração. Agora vamos para o centro-sul da África, no rio Zambeze, mais precisamente na fronteira entre as cidades de Livingstone, na Zâmbia, e Victoria Falls, no Zimbábue. Lá encontramos a Mosi-oa-Tunya, que em tradução literal significa a fumaça que troveja. Conhecida no Ocidente como Victoria Falls, esta é uma das maiores e mais estrondosas quedas d'água do planeta. Mas para os povos Tonga e Lozi, estas águas não são apenas um fenômeno geográfico. Elas são a morada de Nyami-Nyami, o deus do rio Zambeze. Nyami-Nyami é descrito como uma criatura colossal, com cabeça de peixe e corpo de serpente, que protege o povo e traz prosperidade. O mistério em torno desta divindade ganhou contornos dramáticos na década de 1950, durante a construção da gigantesca barragem de Cariba. Pouco tempo depois, inundações nunca antes vistas destruíram partes da barragem e causaram mortes misteriosas entre os operários, que os locais atribuíram à fúria da serpente. Outro mistério fascinante é o Mumbo, ou arco-íris lunar. Durante os meses de cheia, sob a luz da lua cheia, a névoa densa que sobe do abismo cria um arco-íris prateado,
um fenômeno raríssimo no mundo. Os nativos acreditam que este arco é o rastro deixado por Nyame Nyame quando ele viaja entre as dimensões espiritual e física. Estar ali à noite, sob a luz da lua, ouvindo o trovão incessante das águas, é sentir a presença de uma força ancestral que ignora a existência da civilização moderna. Victoria Falls é um lugar onde o medo e a beleza se fundem em um respeito sagrado. Voltando ao Brasil, vamos para a Bahia, no coração da Chapada Diamantina, onde a natureza parece ter decidido ignorar as leis da gravidade. A Cachoeira da Fumaça, com seus quase 400 metros de altura, é uma das mais altas do Brasil. O nome vem do fato de que a água, ao cair de uma altura tão descomunal, sofre a ação de ventos ascendentes que a sopram de volta para cima antes que ela atinja o solo, criando uma névoa etérea que parece fumaça. Mas a fumaça é muito mais que um espetáculo visual. Ela é o epicentro místico da Chapada. A região é famosa por ser um ponto quente de atividade ufológica. Existem dezenas de relatos de trilheiros que, ao acamparem no topo da cachoeira, avistaram objetos luminosos fazendo manobras impossíveis sobre o cânion. Místicos e esotéricos acreditam que a composição mineral das rochas da Chapada, rica em cristais, atua como uma antena dimensional. No topo da fumaça, a percepção do tempo parece sofrer distorções. É comum ouvir relatos de pessoas que sentiram que passaram apenas alguns minutos admirando o abismo, quando, na verdade, horas haviam transcorrido. A sensação de estar fora do corpo é frequentemente descrita por quem medita na beira do precipício. Para o povo da região, a fumaça é um lugar onde o céu e a terra conversam sem intermediários. É um portal de vento e água onde o silêncio é preenchido por informações que a mente lógica não consegue processar. Agora, voltando à costa sul da Islândia, visível a partir da Rota 1, encontramos uma cachoeira que parece ter sido desenhada para contos de fadas, a Seljalandsfoss. O que a torna única é a possibilidade de caminhar por trás da sua cortina d'água, entrando em uma caverna úmida e verdejante. Na cultura islandesa, a linha entre a realidade e a fantasia é tênue. Seljalandsfoss é amplamente considerada como uma residência do Huldufolk, os elfos escondidos. A lenda diz que esses seres utilizam a queda d'água como um véu para proteger suas festas e rituais do olhar humano. O mistério de Seljalandsfoss é sensorial. Muitos visitantes relatam ouvir harmonias musicais e risos suaves que parecem vir de trás da rocha em frequências que se misturam perfeitamente ao som da água. Há relatos de que, em dias de sol, quando a luz atravessa a água de dentro da caverna para fora, o tempo para quem está lá dentro corre de forma diferente. Um tema clássico das lendas de pessoas que entraram em reinos élficos e voltaram sentindo que apenas minutos haviam passado, quando, na verdade, anos haviam transcorrido no mundo exterior. Além disso, a caverna de Seljalandsfoss é vista por místicos como um útero da terra, um lugar de renascimento onde o elemento água limpa não apenas o corpo, mas o karma de quem a atravessa com respeito. É uma experiência imersiva onde você se torna parte da cachoeira. No coração do Brasil, em Goiás, além dos chapéus de fada que apresentamos aqui no canal, na Chapada dos Veadeiros, dentro do território remanescente de Quilombo dos Calungas, reside a Cachoeira de Santa Bárbara. O que salta aos olhos é a cor da água, um azul turquesa tão vibrante
que parece brilhar com luz própria, especialmente quando os raios de sol atingem o fundo de areia branca e calcário. Mas para os calungas, Santa Bárbara é um local sagrado de proteção ancestral. A lenda conta que a cachoeira é vigiada pelo espírito de Santa Bárbara e pelos antepassados que encontraram refúgio e liberdade naquelas terras isoladas. O mistério aqui envolve a purificação. Os guias locais ensinam que você não deve entrar na água sem antes pedir permissão e limpar seus pensamentos. Acredita-se que a água, filtrada por imensas camadas de cristais de quartzo que compõem o solo da chapada, possui uma frequência energética que lê a alma do visitante. Pessoas que entram com energias pesadas ou má intenção costumam relatar mal-estar súbito, enquanto aqueles que buscam cura descrevem uma revitalização celular profunda. Santa Bárbara é um santuário de silêncio e luz, onde a cor azul atua como um bálsamo para o espírito. É o Brasil místico, em sua forma mais pura, onde a história de resistência de um povo se funde à magia da geologia. No Parque Nacional Canaima, no sudeste da Venezuela, encontramos o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, com uma queda ininterrupta de 807 metros e uma altura total de quase 1 quilômetro. Ela despenca do topo do Ollantaytambo, uma das montanhas de topo plano mais misteriosas do planeta. Para os indígenas Pemon, os tepuis são casas dos deuses e são locais proibidos para os mortais comuns. A lenda de Querepacupai Meru diz que no topo daquela montanha o tempo não segue a cronologia humana. É um lugar de seres imortais. O mistério do Salto Ángel reside em seu isolamento absoluto e nos fenômenos atmosféricos que o cercam. Devido à sua altura, a água muitas vezes se transforma em uma névoa densa antes de tocar o chão, criando uma cortina que oculta a base da montanha. Exploradores e pilotos que sobrevoam a região relatam avistamentos de seres alados e luzes que entram em cavernas inacessíveis no meio do paredão vertical. O Salto Ángel serviu de inspiração para o romance O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, justamente por passar a impressão de que, no seu topo, criaturas de eras passadas ainda caminham. É um lugar que intimida pela escala e que nos faz questionar quais segredos ainda estão guardados no topo dessas ilhas suspensas no céu venezuelano. No coração do Jalapão, no Tocantins, o cenário árido de dunas e fervedouros esconde uma das joias mais reluzentes do Brasil, a Cachoeira do Formiga. Embora a queda seja pequena, o que a torna lendária é a transparência e a temperatura da água. Ela nasce de uma fonte subterrânea e corre sobre uma areia branca e fina, o que dá à água um tom verde esmeralda hipnotizante. A lenda local fala de ninfas das águas que habitariam a nascente e seriam as responsáveis por manter a água sempre cristalina e livre de qualquer impureza. O mistério aqui é a densidade energética. Visitantes relatam que mergulhar na Cachoeira do Formiga causa uma sensação de ausência de gravidade, como se o corpo ficasse mais leve do que em qualquer outro lugar. Além disso, mesmo após tempestades que costumam turvar rios próximos, a formiga permanece impecavelmente clara, como se houvesse uma barreira invisível ou um filtro espiritual protegendo sua pureza. Para os moradores da região, banhar-se ali é um ritual de juventude. Dizem que a água tem o poder de retardar o envelhecimento e clarear a mente. É um pequeno paraíso que parece ter sido transplantado de um mundo de fantasia para o meio do cerrado brasileiro.
Nas Highlands escocesas, na mística Ilha de Skye, encontramos as Fairy Pools, ou piscinas das fadas. São pequenas quedas d'água de um azul cristalino que correm sobre pedras escuras, sob a sombra das montanhas Quilin. Na Escócia, o folclore não é apenas história, é parte da terra. A lenda diz que estas piscinas são o local de banho preferido das fadas e das selkies, seres mitológicos que vivem como focas no oceano, mas que nestas águas doces trocam sua pele para assumirem a forma humana. O mistério das Fairy Pools envolve avistamentos constantes de luzes e reflexos inexplicáveis que não correspondem ao sol ou às sombras das montanhas. Muitos viajantes solitários relatam ter visto vultos femininos dançando à beira das águas ao entardecer, desaparecendo assim que alguém se aproxima. A água é terrivelmente gelada, mas os locais acreditam que aqueles que têm a coragem de mergulhar e pedir permissão às fadas recebem o dom da proteção contra feitiço e má sorte. A atmosfera é carregada de uma melancolia antiga e uma paz que parece vir de séculos atrás. É o portal escocês para o reino elemental. Nossa jornada nos leva agora para as profundezas das selvas nubladas dos Andes peruanos, em uma região que permaneceu em segredo para o mundo exterior por séculos. A Cachoeira de Gokta, conhecida localmente como La Chorrera, é uma das quedas mais altas do planeta, com 771 metros de altura, divididos em 2 níveis imponentes. Mas o que torna Gokta um mistério sem paralelos é o fato de que ela só foi descoberta pela comunidade internacional em 2002. Como uma estrutura desse tamanho pôde ficar oculta? A resposta não está na geografia, mas no medo e na superstição. Para os moradores das vilas de Kokashimba, Gokta era um lugar amaldiçoado. A lenda mais temida fala de uma belíssima sereia de cabelos loiros que habita o poço profundo na base da queda. Dizem que ela protege um baú cheio de ouro, guardado por uma serpente gigante. Os locais acreditam que qualquer homem que se aproximasse da água seria seduzido pela sereia e arrastado para as profundezas, para nunca mais ser visto. O medo era tão real que os camponeses evitavam sequer pronunciar o nome da cachoeira, temendo atrair o azar ou a morte. O mistério se intensificou quando exploradores começaram a investigar as ruínas da civilização Chachapoias, o povo das nuvens que cercam a região. Místicos acreditam que a cachoeira era um local de rituais sagrados e que a sereia é, na verdade, uma entidade guardiã de um portal para o submundo. Durante a trilha de acesso, que atravessa uma floresta virgem repleta de orquídeas e aves raras, muitos trilheiros relatam uma sensação de desorientação e a audição de cantos melódicos que parecem vir de trás da neblina constante. A ciência explica a névoa pela pressão da queda, mas, para quem está sob a sombra de Gokta, a sensação é de que a cachoeira possui uma vontade própria, um magnetismo que afasta os curiosos e protege segredos que a civilização moderna ainda não está pronta para entender. Gokta é o exemplo máximo de como o respeito pelo sagrado pode manter um gigante oculto aos olhos do mundo por milênios. No rio Quai Son, na fronteira internacional entre o distrito de Trung Can, no Vietnã, e o condado de Daxin, na China, encontramos Ban Diok, uma das cachoeiras mais cinematográficas do mundo, dividida entre 2 países e cercada por montanhas de calcário verdejantes. A lenda asiática diz que este lugar é protegido por dragões que desciam das nuvens para beber nestas águas e garantir a fertilidade das terras ao redor.
Há uma história de amor trágica sobre dois amantes de clãs inimigos que se jogaram da queda para que seus espíritos pudessem se unir na névoa. O mistério de Bandiok é a sua acústica e os fenômenos visuais. Em dias de neblina, moradores afirmam ver as silhuetas de dragões serpentear por trás da cortina de água. Além disso, dizem que o som das águas muda de tom de acordo com as estações, como se a cachoeira estivesse sussurrando profecias sobre as colheitas. A atmosfera aqui é de um filme de época, um lugar onde a geopolítica humana parece irrelevante diante da grandeza da natureza que não reconhece fronteiras. É uma harmonia visual que acalma a alma e desperta a imaginação sobre reinos antigos ocultos nas montanhas. No Planalto de Lika, região central da Croácia, encontramos um fenômeno único, os Lagos de Plitvice. São 16 lagos interconectados por uma rede de dezenas de cachoeiras. A lenda da Rainha Negra diz que após uma seca terrível, que quase dizimou a população local, a rainha apareceu com sua comitiva mágica e conjurou tempestades que encheram os lagos e criaram as quedas. O mistério científico e fantástico de Plitvice é que o parque é um organismo vivo. As barreiras de travertino, pedra calcária, crescem cerca de 1 a 3 centímetros por ano, devido a musgos e bactérias específicas, o que faz com que as cachoeiras mudem de forma e posição ao longo do tempo. É uma paisagem que caminha. Místicos acreditam que a alma da Rainha Negra ainda reside nas cavernas sob as águas, e muitos visitantes relatam ver vultos sombrios caminhando sobre a água ao amanhecer. A cor da água, que alterna entre o cinza, azul e verde, dependendo da luz e da quantidade de minerais, dá a sensação de estar em um mundo encantado, onde tudo está em constante transformação. É a definição de paraíso líquido. No deserto de Jökulsárgljúfur, no norte da Islândia, longe das rotas turísticas comuns, rugem as águas de Dettifoss, a cachoeira mais poderosa da Europa em volume de água. A água é cinzenta, carregada de sedimentos glaciais, e cai com uma violência que faz o solo tremer a quilômetros de distância. Na mitologia nórdica, Dettifoss é associada aos gigantes de gelo, os Jötnar. Dizem que o impacto da queda é o próprio som da criação e destruição do mundo. O mistério de Dettifoss é a sua frequência de choque. Cientistas e curiosos relatam que a vibração da água causa um estado de transe e desorientação sensorial em quem fica muito tempo na beira do abismo. Foi aqui que o cinema imaginou o início da vida na Terra em filmes de ficção científica, e ao estar lá, você entende o porquê. Não há verde, não há pássaros, apenas o poder bruto da água e da rocha. É um lugar que nos confronta com a escala épica do tempo geológico, onde a fantasia nórdica de deuses e gigantes parece a única explicação plausível para tanta força. Terminamos nossa jornada no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, no Parque Estadual do Caracol, município de Canela, Rio Grande do Sul. A Cachoeira do Caracol cai em um vale profundo, de 131 metros, cercado por uma floresta densa de araucárias. O mistério aqui é o magnetismo e os relatos de uma cidade perdida ou portal dimensional no fundo do vale. Antigos moradores da região de Canela e Gramado contam histórias de sinos de igrejas que podem ser ouvidos vindos do fundo do cânion em noites de neblina, onde não há nenhuma construção humana.
Além disso, há relatos persistentes sobre a aparição de luzes que seguem as linhas de energia das montanhas. Muitos acreditam que o Vale do Caracol é um ponto de convergência de forças telúricas, um lugar de proteção da natureza. A sensação de paz profunda ao observar a queda do mirante é frequentemente interrompida por uma estranha vertigem que muitos atribuem à energia acumulada nas rochas basálticas. É um fechamento perfeito para a nossa jornada. Um lugar que mistura a beleza europeia do sul do Brasil com o mistério indomável das nossas matas. O mundo é, de fato, um lugar sagrado. Nossa expedição pelas águas místicas do planeta chega ao fim. Percorremos mais de 15 mil quilômetros em busca de respostas que, talvez, a natureza não queira nos dar de forma simples. O que aprendemos é que as cachoeiras são mais do que água e gravidade. São as veias abertas da Terra jorrando história, fé e mistério. Se você acompanhou este vídeo até aqui, você faz parte de uma comunidade que não se contenta apenas com a superfície das coisas. No canal Trilhando de Boa, nossa missão é continuar explorando esses portais. Se você sentiu a energia de algum desses lugares, compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para as nossas próximas aventuras. O mundo é vasto e a próxima trilha já está nos chamando. Até logo! E fiquem de boa.